Bom dia a todos, como vai vocês? Espero que estejam bem e sãos. O propósito desse vídeo hoje é falar um pouco sobre as armas, né? O uso das armas tradicionais do Karatê. Também pode ser chamado de Kobudo, tá? Esse uso das armas. São armas tradicionais. O uso delas é muito antigo, é difícil predizer quem criou essas armas, se foi chinês, japonês, porque os registros eles são, né, imprecisos. Muita tradição era transmitida de forma oral antigamente. Tá? Então, seguindo a recomendação de sempre, as crianças com cuidado, fazer exercícios com cuidado, sobre orientação de um adulto, né, de preferência um adulto que tem experiência no meio marcial, tá? Porque essa prática ela pode machucar muito, ela pode ferir seriamente uma pessoa, tá? Tanto o colega como você mesmo que está praticando, especialmente os nunchakus, né? Se ele voltar contra você mesmo, na cabeça, no dedo, nas genitais, ele causa um dano sério. Então tenham cuidado com essa prática. E o princípio que rege a prática do Kobudo, segundo a nossa experiência, é que a gente faz no início movimentos semelhantes aos dos katas. Então existe Jodan-ke na tonfa, existe Gyakutsuki com a tonfa. Zuki na verdade não seria soco, seria um ataque. Então, se você faz um ataque com a tonfa, um ataque direto no rosto, Jodan Seiken Zuki, tá? Então, existe a mesma nomenclatura, digamos, né? As bases vão ser as mesmas. Então, você pode fazer, por exemplo, um kata, o Gekisai Daichi, com uma tonfa. Fica um exercício de criatividade aí para vocês. E tem alguns alunos que têm pedido vídeos meus justamente pela distância, pelo isolamento, né? E por não estarem se sentindo estimulados a treinar. Até pelo contato, né? Pela falta de contato com os colegas. E aí eu espero que esses vídeos, eles ajudem, né? A reacender essa chama, né? Do Karatê e você possa continuar praticando. Um outro princípio que é muito interessante falar nessa questão do uso das armas é de não ficar pensando em uso mirabolante para elas, né? Esqueçam malabares, esqueçam a questão apenas visual para mostrar para os outros. Nunchaku, por exemplo, é uma arma que, se você for procurar vídeos na internet, você vai ver malabarismos incríveis. Gente com extrema habilidade para aquilo ali. Mas isso não se aplica numa situação real, numa luta real. Um exemplo prático que vocês vão ver e vão ter noção por conta própria é que, se vocês forem bater em algo com um chaco, e aí eu recomendo bater com um pneu, não em algo muito rígido e estático, vocês vão ver que esses malabarismos eles não servem para nada. É igual na luta mesmo tradicional do Karatê. Malabarismos, saltos e algumas coisas não vão funcionar porque são apenas bonitas, elas não têm aplicação prática. Então vamos lembrar sempre da simplicidade e do objetivo ser direto. O uso das armas ele parte dessa premissa também. Simples, direto. Lembra que essas armas, essa prática, ela foi criada com o intuito de defesa pessoal, não foi para mostrar para os outros. E aí, nesse sentido, vem um outro dilema, né? Um dilema que a gente vive aqui. A gente não pode andar com essas armas na rua, né? Você não pode... se um policial, por exemplo, ele for contra a cara, a nossa lei ela é assim. E ele não entender que o propósito, ele não vê que você não falar que é artista marcial e tudo mais, ele pode te tomar essa arma. Você não pode ficar entrando em alguns locais com essa arma. Então, para que estudar essas armas, né? Outro dilema.
Hoje em dia a gente tem as armas de fogo, que são armas tecnicamente superiores, e elas sobrepujam essas armas tradicionais. Então, por que treinar com essas armas tradicionais? Por que aprender a usar um bastão, a usar uma tonfa, um tchaco, se um cara pode ter um 38, uma arma qualquer de fogo, e te dominar, ser superior a você? Quem acompanha o que eu tenho falado vai lembrar que eu falei que o combate ele é uma equação, uma grande equação, onde existem pesos, né, para essa equação. Então, por exemplo, o ambiente, num certo determinado combate entre duas pessoas, ele pode ter um peso maior para um combatente. Por exemplo, aquela pessoa que conhece melhor o ambiente, que sabe que aquele caminho vai ser, aquele local, aquele solo vai ser benéfico para ela, vai dar benefício. Então imaginem só, um cara armado com uma arma de fogo e você com a tonfa, com um bastão. Lógico, se a gente for botar numa questão de duelo, um frente ao outro numa sala trancada, tem essa questão da superioridade da arma de fogo. Mas e se os elementos do combate não estiverem benéficos para quem está portando a arma de fogo? Por exemplo, a distância, né? Existe um tempo para a pessoa sacar essa arma, tirar a arma, apontar para você. E o artista marcial, ele tem a premissa de perceber antecipadamente a intenção, algumas intenções. Então, se você antes, né, antes dele pensar em sacar a arma, você já age com a sua arma. Então, essa questão da superioridade da arma de fogo, ela é relativa, né? É uma equação que a gente tem no combate. Outra situação é justamente que, assim como você lê vários livros, a revista, lê muito, torna seu vocabulário diversificado, conhecer armas, conhecer técnicas, conhecer aplicações, estudar o karatê ou a arte marcial, ela torna seu vocabulário de técnicas, suas possibilidades maiores. Então nem sempre a gente, por exemplo, a gente não vai estar andando com uma tonfa, mas uma chave de roda se assemelha, o uso de uma chave de roda pode se assemelhar a uma tonfa. Um cinto, ou até a faixa mesmo, pode se assemelhar ao uso de um nunchaku. Um bastão é qualquer pedaço de pau comprido que tiver no ambiente. Então você tem esse vocabulário de técnicas. Ele vai ser usado se preciso for. A ideia não é usar isso. O propósito não é usar isso. A gente treina muito para não usar. Mas esse treinar para não usar nos deixa preparado, né, psicologicamente para as situações. Então a gente está tão confiante daquilo ali que até tem medo de usar. E aí fica tão treinado, tão capacitado, que seria uma covardia muito grande usar isso contra alguém inocente. Então é uma covardia. Por isso que o propósito é apenas a sua defesa, a defesa pessoal. Então imaginem só, né? A gente nunca deseja que isso aconteça, mas imagina só uma briga qualquer entre marido e mulher, vizinhos seus, e a briga começa a ficar séria. Eu estou falando de uma situação real que aconteceu. Não é coisa criada da minha cabeça. A situação ficou séria e aí o marido parte para uma agressão e você está lá ouvindo aquilo ali, está sabendo que o cara está agredindo a mulher e que aquilo ali pode evoluir para uma fatalidade, né? E aí de repente essa mulher corre para tua casa, né, desesperada em busca de ajuda, e aí vem um cara com um pedaço de pau ou uma faca, né? Vem com uma faca, querem tirar a vida dela e você está entre os dois. E aí? As armas, nesse caso aí, elas potencializam a tua ação. Elas multiplicam o teu poder de ação. Então, quando você vai lutar contra mais de uma pessoa, elas
multiplicam seu poder. Então, nesse caso, você está de mãos nuas e o cara está com uma faca. Então, eu vou correr atrás do meu nunchaku, vou correr atrás da tonfa. Não. De repente, o que está perto, que é uma chave de roda, ou teu cinto, ou alguma coisa, que se assemelha ao uso das armas, vai servir para esse propósito da defesa. Então, é tua vida que está em jogo. E dessa pessoa, dessa mulher também. Eu vou mostrar alguns movimentos, né, bem simples. A premissa é essa. Simplicidade. Não vamos nos concentrar em malabarismo. No karatê, geralmente, o primeiro movimento que você aprende é o último, ou seja, é o mais eficiente. Tá? Então, não desvalorizem por ser simples. Treinem, lapidem esses primeiros movimentos. E eu vou fazer essas analogias com os katas. Então, boa prática. Com relação à confecção, né, criação desses materiais, né, essa é a tonfa, um pedaço de madeira, um cabo de enxada, né? Eu fiz esse furo com aquelas brocas com maior diâmetro. Aqui eu coloquei um parafuso. Isso daqui é feito, essa tampa é feita com serra-copo, tá? E esse afinamento é feito com plana, tá? Isso, lógico, vocês não vão fazer isso sem ter alguma habilidade em marcenaria. Mas se vocês conhecerem alguém que tem essa habilidade, vocês podem pedir para essa pessoa fazer. Aqui é colado e parafusado. Por quê? Porque a gente usa essa arma para bater de verdade no pneu. Então ela tem que aguentar o tranco. Já tive algumas experiências só com ela colada e ela não aguenta. A tonfa mesmo tradicional, ela tem essa cavidade aqui quadrada. Então a gente faz isso com formão. Essa eu não fiz porque eu estava fazendo várias e eu queria agilidade nessa tonfa, tá? Esse é o nunchaku, tá? É o modelo mais tradicional que tem uns modelos com corrente. Eu não gosto muito do uso de alguns metais, porque, por exemplo, espada ou a própria corrente, porque a gente faz muito treino na mata, né? E às vezes entra em água, em rio, e metal com água, vocês sabem que não dá certo, a oxidação ela vem muito rápido. E uma arma como essa daqui, que o carregue, ela não vai ter ação da água sobre ela, tá? Então, o nunchaku é o que? A gente mede, veja só como é que está sendo medido aqui. Cada pessoa vai ter, então, o seu nunchaku. Ele é medido de acordo com o antebraço de cada pessoa. É um pedaço de madeira, tem que ser, lógico, uma madeira firme, nesse caso uma saranduba. Um furo central e 2 furos, né, laterais, no qual a corda passa por todos eles e amarra aqui. Essa questão do nó e das passadas, vocês entrem em contato no WhatsApp privado que eu mostro. Eu não vou divulgar esse tipo de coisa amplamente, porque a gente não sabe da intenção de todo mundo, né? E é aquela coisa do segredo, né? Segredo marcial. Então não vou sair divulgando alguns detalhes assim, só para quem tiver interesse e quem já está dentro do nosso grupo. Outra é o bo, o bastão. Interessante que ele seja o mais reto possível. Tá? Esses daqui não são tão altos, né? Eles são feitos com madeira maciça também, tá? E vocês vão ver que até pela questão, o pessoal que faz malabarismo usa armas extremamente leves. Você bate com uma arma dessa, ela quebra facilmente. Então, aí você vai praticar com um nunchaku ou um bastão pesados como esse aqui, você vai ver uma lentidão. Então, a questão não é essa. Não é ser esteticamente visível aos outros. É ser eficiente.
Esse nunchaku é extremamente pesado, mas onde ele bate, ele quebra. E ele não sofre dano, é uma madeira extremamente densa. A arma, muito interessante pelo seu conceito, eu acho mais interessante pelo conceito do que pelo uso em si, porque é metal, é esse tantô. É um tantô de bambu. Tantô é aquela espada adicional que o samurai carregava, é uma espada menor. Mas por que eu acho essa arma interessante? Pelo mimetismo dela. Se você segurar assim, se ela não tivesse tão brilhosa, você ia achar... Aliás, as pessoas na rua acham isso. Eu já fiz esse teste várias vezes. Elas acham que é só um pedaço de pau, um pedaço de bambu. Mas você surpreende o adversário com uma lâmina. Lembra do elemento surpresa que eu falei? O karatê, a defesa pessoal, ela precisa desse elemento surpresa. Isso é um elemento surpresa. Porque até então, aqui é um bambu na frente do oponente, ou quem quer tirar a tua vida. E você não sai mostrando isso para todo, olha aqui o que eu tenho, vem para cima, não é assim. Não é esse o propósito. Se ela sair daqui, já é para cortar. Então ela não sai daqui. Ela não é um objeto de intimidação. É elemento surpresa aqui.
Por fim, nunca se esqueçam do elemento surpresa. Ele, na defesa pessoal, é uma das coisas que eu considero que são mais importantes, tá? Porque boa parte da defesa pessoal, das técnicas de defesa pessoal, elas contam com essa questão do elemento surpresa. E aí, às vezes a gente vai praticar com alguns colegas, eles já sabem o que tu vai fazer, eles preveem o movimento e eles se esquivam ou fazem um outro movimento que acaba questionando, né? Questionando a técnica. Questionar é sempre saudável, mas, né, a gente tem que questionar quando a gente tem um certo nível de experiência. Isso por quê? Não é um iniciante, por exemplo, ele não pode sair questionando tudo porque ele ainda não tem a vivência. Então, alguns questionamentos, né, eles vão ser respondidos com o tempo e com a própria prática. Então, a pessoa se convence por si mesma da eficiência daquela prática, daquela metodologia. Então, é diferente de eu falar para ela que aquilo ali funciona e ela acreditar nisso daí. É muito diferente ela, por conta própria, se convencer de que aquilo ali é eficiente pela própria prática dela. Então, nesses primeiros momentos, por isso que os mestres antigos falavam, né? Nada de pergunta, simplesmente faça. Por causa disso, porque a pessoa vai se convencer depois pela própria prática e vai ter que conseguir a disciplina, não é simplesmente acreditar em qualquer coisa. Agora não, quando você tem um certo nível já um pouco avançado, é interessante questionar alguns pormenores, né? Questionar é diferente de perguntar. Perguntar é para tirar uma curiosidade, né? Você tá, poxa, eu não entendi muito bem esse movimento. Questionar é pôr à prova aquilo ali. Será que isso realmente funciona? Será que essa técnica aqui na situação real funciona? E aí que entra as provas de fogo. As provas de fogo são as situações reais que você teve que passar ou as simulações mais próximas do real. E para finalizar, o treino às vezes treino sério, pesado, ele torna às vezes as situações reais uma brincadeira, de tão bem treinado que você está. Então, você espera que na situação real seja, nossa, se eu tivesse que enfrentar 10 caras, mas no seu treino cotidiano, você enfrenta 10 caras com um pedaço de pau. Lógico que vai ser uma simulação, mas de tanto fazer isso, se acontecer, quando acontecer, vai surgir naturalmente, você vai se surpreender com o resultado. Esse tipo de coisa é uma fala que eu estou tendo com vocês, na qual vocês só vão confirmar isso pela experiência. Então não adianta acreditar, não estou pedindo para acreditar em mim, estou falando que com a experiência de vocês, vocês vão perceber isso. Onegai shimasu.